Então, para começar, eu queria pedir para todas vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de vocês. Podemos começar pela Kath e seguir a ordem da mesa. Happy to start. Hi, everyone. My name is Katie Stearns. I am the Chief Global Corporate Solutions Officer at Points of Light. And that means that my team and I get to work with hundreds of companies every year, including some that are represented in this room, to help plan and implement social impact strategies that happen in the US and across the globe. And corporate volunteering is one of my favorite topics to talk about. So glad to be here today. Meu nome é Mayara, eu sou estou analista de sustentabilidade na Global Corporativa do Grupo Heineken Brasil. Um dos meus desafios no contexto da companhia é desdobrar a estratégia de sustentabilidade global para o grupo, e a gente faz isso por meio das nossas marcas. E aí vou explicar depois sobre. Obrigada. Kath? Hi, everyone. My name is Catherine. I'm the Executive Director at Hands on Hong Kong. We've been empowering volunteers and corporate teams in Hong Kong for 15 years. Some people don't realize that Hong Kong is a place where there is a great deal of social need. People think of it as a very wealthy country. Actually, it's got one of the biggest income gaps of all developed countries in the world. 1 in 5 people live in poverty. We run 200 volunteer activities every month, open to both the public and open to corporate teams. And it's our deep partnerships with companies that really helps to fuel all of that work that we're doing for the public. So, and we've started to work really quite closely and collaboratively with our partners. For example, Telstra, L'Oreal, Bloomberg, American Express. Some of them were introduced to us by Points of Light. And I think our partners are seeing it as much as giving back to the community, also part of well-being for their own teams. Thank you, Kath. Miriam? Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Miriam Mesquita. Estou gerente de sustentabilidade na Porto Seguro há 29 anos, um tempinho já. Eu cuido também, dentro da minha gerência de sustentabilidade, nós temos também o Instituto Porto, né, que faz parte aqui da nossa comunidade, do nosso entorno, de uma associação de bairro chamada Campos Elíseos Mais Gentil, onde atuamos também nas áreas de conservação, manutenção e limpeza de 32 ruas aqui do nosso entorno, e faço parte também de um conselho de uma escola dentro da comunidade de Paraisópolis, chamada Associação Crescer Sempre. Obrigada. Terry? Hi, I'm Terry from Volunteer Ireland, and I manage the corporate program there. And I'll just very briefly give some context to Ireland. We are very small. We're 5 million people. We think we're big, but obviously not. English is the common language. We're part of the European Union. And I'm just saying those things because it makes sense as to why corporate volunteering is really big in Ireland. So Ireland tends to be like a hub for a lot of tech and pharma, industries and sectors. So I'd say probably 80% of the corporate volunteering takes place around the greater Dublin area, and Dublin is the capital. So anyway, just a couple of things about Ireland. Thank you. Senise? Olá a todos, eu me chamo Senise, eu sou coordenadora dos projetos no Instituto Pinheiro. O Instituto Pinheiro é uma instituição que pensa lá no futuro, em um patamar que assim todos nós gostaríamos de chegar, e acredito assim que com o avanço tecnológico e da saúde nós vamos chegar, que é a velhice, né, a chamada terceira idade. Então, nós do Instituto Pinheiro trabalhamos em prol da longevidade. Depois eu explico um pouquinho mais. Obrigada. Bom, para começar, eu queria te perguntar, Terry, sobre as experiências que vocês têm na Irlanda. Eu sei que vocês organizam projetos em larga escala, e isso é muito interessante. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esses projetos. Okay, and just very quickly, just to introduce Volunteer Ireland, who I work for, we're the National Volunteer Development Organisation. So as an organisation, we promote and develop volunteering. We have 29 affiliate volunteer centres in Ireland. We have a national volunteer database. A lot of our work is around supporting those centres, getting volunteer opportunities on that database. We do things like we have national awards, a conference. We have 16 employees, and then there's 2 of us who work in that
corporate program, so we're a very small program. And as you were saying, we, in the last few years, have started to work on some very large-scale projects. So mostly we've kind of moved to this large-scale corporate partnership model. And that's because we're such a small organization. So last year, we had 2 core partners, and the first of those companies, which was through Points of Light, we generally engage somewhere around 1,400 volunteers to 1,800 volunteers, and that's during their global week of volunteering. And that particular company, I suppose the 2 companies that we work with, the core ones, they have quite different approaches. So that first company where we're working with maybe 1,400, 1,800 people to engage them, they like to do these large-scale community transformations of things like schools and community centres. And at that particular approach, what we see kind of as the benefits for the company is that it's a real wow factor, you know, at the end of the week, when they've kind of transformed this whole school or this whole community centre. They get to have a really significant impact on one particular organisation. Their employees get to come together. There's a great sense of camaraderie because it's around one particular, you know, project, and everybody's shared in that transformation. And I suppose it makes sometimes their messaging and their communications and their recruitment of volunteers quite streamlined, so quite, you know, easy for them in terms of their recruitment. What we would see as the challenges in terms of that particular type of approach is that having one project and one organisation means that maybe you're not reaching the interests of all of your staff members. So maybe not everybody wants to go out and do painting or gardening, or they're not so interested in that particular cause or that organisation. And then company 2 that we work with, that's usually between like 700 to 1,000 volunteers, again, during their global week of volunteering. And their approach is to do like this whole mix of projects. So we would be doing maybe like 30 to 40 projects with them, and they're all smaller. So it would be a whole mix of things like doing STEM activities in school. It could be creating all different sorts of, you know, kits, whether that's STEM kits or play packs for children in hospital. They also do things for refugees, you know, litter cleanup, small kind of revamps, small painting projects, business advice, so pro bono, professional skills share, careers sessions. So it's a whole variety, kind of different types of projects. And I think the benefits of that particular type of approach for the company is that they have a really good community reach because they're connecting in and supporting lots and lots of different companies. And then you do get to meet a lot of the interests of your employees because they have, somebody might connect in with the type of activity. I'm assembling a kit, I'm painting something, but they might equally say, oh, that's an organisation I like, I want to support them. Or they might say that's a cause, it's homelessness, or it's refugees, or it's health, and they can connect in with that. And I think that often leads to higher engagement, is what we've noticed anyway between these 2 big projects. And the other part around that was the couple of companies that we work with, they have manufacturing plants. So when you can offer some shorter term activities that maybe somebody can come down for an hour, then that can really suit the manufacturing sites because it's easier to release people on site just for an hour and then they can go back and they still feel that they're engaged. And then the challenges of that particular type of thing are that you probably don't have as much of the wow factor on one particular project, and then maybe your promotion and your media and stuff like that is a little bit trickier because it's not as streamlined. And then just in terms of like when we're looking at these opportunities, it's like what's important in developing opportunities. And for me, I drive them mad in Volunteer Ireland because I'm always like, quality, quality, quality. Like 100%, it has to be quality. It has to be a real and identified community need. It has to be something that the community needs and the community wants and that's going to benefit the community. And the beauty of when you do it that way is that your volunteers know that. They know when an opportunity
is made up or when it's a real opportunity. So that's the absolute key for me, if you take nothing else kind of away from it. And then the other just thing to mention in terms of one thing that I've been focusing on lately with companies is really trying to get companies to look at their employee volunteer program, but through the eyes of the nonprofit, so through the eyes of the community. What are the community needs? Like, we talk a lot about the company needs, and obviously that's one side of it, but there are many, many community needs as well. And I'd often say to people that, you know, when you have a, particularly if you want to work with a small organization, you know, they have a mission, they have a client group, and to be honest, they're not thinking about the people in this room. They're not thinking about the corporate. What they are there to do is to serve that mission and to serve that clients. And I think that's really important to keep in the back of your mind, so that you understand, like, that they don't have maybe the menu just of volunteer opportunities, that volunteering is maybe not just, you know, the day out, the nice moment, that it's really an equal partnership, and it's an amazing opportunity on both sides. So really for me, I suppose it's around, you know, ensuring that corporate volunteering meets those real needs in the community, and that's what makes quality in volunteering. Muito obrigada, Terry. É isso, é muito importante a gente estar sempre pensando na qualidade mais do que no número, né, de voluntários engajados, e sim na qualidade do impacto que esses voluntários vão estar trazendo para a organização. Obrigada. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho sobre Hong Kong. Kath, eu sei que vocês relacionam muito bem toda a estratégia de ESG com os programas de voluntariado corporativo, então queria pedir para você compartilhar um pouquinho sobre isso com a gente. Just catching up on that. So, and I know that question was sort of about ESG specifically as well. These are 3 letters that can make us all quite nervous. And in Hong Kong in 2020, ESG became a reporting requirement for listed companies. So for anyone like us who sort of, we had to do a little bit of catch up on this ourselves. So it's environmental, social, and governance impact. Or as someone said to me, it's basically, let's all be awesome to everyone. Let's do awesome things and let's be great to each other. But it does change the lens at which companies and partners look at their volunteering and their engagement with charities like ours, because they need it to align with those requirements and they want to have some sense of measurement. So I think what we've seen in Hong Kong, which has really had to do a bit of an ESG sort of catch-up game on the nonprofit side in the last 12 months, the environmental impact is a little bit more straightforward to measure. So we can look at, you know, carbon emissions, and we can measure that sort of stuff. What's really hard to measure is social impact. And this is where we're really seeing an opportunity for nonprofits and corporate partners to really collaborate in a true partnership sense. Because I think it's quite hard for companies to measure that impact in the social space and drive it without our support. And it really works in both ways. So I would say that through the programs that we're running, we are trying to look at measurement in a slightly different way. So, and in more of a long-term sustainable way. So if a company is coming out with us and we're doing some hands-on recycling, or we're thinking more about you know, sort of the impact, we can even be cleaning a beach and we're sort of seeing the impact firsthand. We then want to do some follow-up afterwards, and we're doing more surveys. Our team's driving this to look at, you know, how has your knowledge changed after experiencing that? If you've come to a recycling factory, a month from now, are you still recycling? Do you still, you know, buy single-use plastic water bottles? And the other side, really around the S, is it's around your team and your people. And, you know, you guys might know Hong Kong has had some of the strictest COVID requirements of any other country in the world. We actually only just stopped being fined for not wearing masks. We were actually being fined like $800 if we didn't wear a mask. So people's well-being and mental health has taken a real hit. And companies are recognizing that it's their responsibility to support the well-being of their people, and that requires connecting with purpose, finding out what they care about. So we're actually, when we do follow up with our corporate volunteers,
we're actually following up afterwards to see, did your team feel happier afterwards? You know, did the people feel like they learned something? And do they want to now like embed volunteering more into their lives? So I think ESG's been like an opportunity. It's been quite challenging, but we've tried to really sort of reach to that challenge. Legal, obrigada. Quando você fala que vocês medem esses parâmetros algum tempo depois, um mês, 2 meses, pode me explicar um pouquinho mais como vocês fazem isso? Yes, so I mean, SurveyMonkey is actually all of our best friends, and it's such an accessible and usable tool. So we, as well as working with corporate teams for volunteering, they also help to, you know, fund and fuel some of our programs for the public. So we have our team here. We have Bia who drives those, and that involves grant applications to foundations, often corporate foundations. And when we sort of go back with the report at the end of a program, it can be at the end of the year, we're trying to move beyond outputs. So we have, for example, a multi-generational connection program that pairs a lonely elderly person in the community with a family, and we will actually then go and we will do surveys or interviews, depending what the capability is of that service user. And we're actually seeing like 60% of the elderly that took part in that program feel more supported. They feel less lonely. And these are things that numbers can't tell the whole story around. And if we can get some seed funding to launch a program in a smaller scale, like it might help 150 elderly, then we have a case to be able to say, let's get funding to roll this out in schools all over Hong Kong to see them all adopting like a locally elderly center and taking this toolkit. So SurveyMonkey is great. Muito obrigada. Bom, Kath, você tem uma percepção global de voluntariado corporativo através de todos os parceiros e empresas parceiras também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as tendências para 2023, falando de voluntariado corporativo. Where do I begin? So I'll say at Points of Light, because we work with hundreds of companies each year, we have the opportunity to really get a sense for what's happening across industries and what's happening across locations. And what we're seeing is a tremendous increase in expectations and pressure from both employees and consumers for companies to take positive social action. So if you are representing a company here today and you've been feeling that pressure, you are not alone. All the companies that we talk with share about that. And it really shows up in some of the data that we see as well. So our global research found that 82% of people say that they expect companies to take action related to social issues. I know we heard a little bit earlier from the Edelman Trust Barometer about their research, which of course includes 28 countries, including Brazil. And they found that 63% of people say that when they are buying or when they are advocating for a brand, they take a look at that brand's values and beliefs to see if it lines up with their values and beliefs. And then interestingly, 69% of the respondents to the Trust Barometer also said when they're looking for a new job, that company's societal impact or lack thereof is a factor and sometimes even a deal breaker for them that might cause them not to consider a job at that company. So I've been doing this kind of corporate social responsibility advisory work for 20 years, and I have to say I have never seen this level of sustained vocal pressure on companies to really be socially responsible. So that's a great thing for all of us because we know from the Trust Barometer that companies are seen as ethical and are expected to do the right thing. And we know that it has good impact for community. But one of the things we're starting to see as a trend as well is a growing realization about the impact on the bottom line. I think we know that volunteering is good for mental health. We believe it can be talent development. It can be a morale booster for employees. In the US, we have a ranking system called the Just 100 that measures companies on a variety of ESG criteria and ranks the top 100. And those top 100 companies that are most just, they have a 4.5% higher profit margin
and they pay 5 times more dividends. So we know that it's good not just for the employees, but for the bottom line. And I think one of the ways we see companies responding to that pressure is through employee volunteer programs. That's the most effective, maybe longest running strategy. And there are 4 trends that I would say that I'm seeing. The first is where social impact and employee volunteer programs used to be isolated or separate, maybe they were specific just to a particular country, we are seeing more companies take a global lens and build strategies that are cohesive across their employee footprint. Now, they're not always identical because there's nuance and there's cultural relevance to be considered in every location, but companies are pulling back and thinking not just about their strategy in Brazil or Hong Kong or the US, but how it can be cohesive globally. We are seeing some of what you heard Terry talk about, which is a stronger understanding that the community needs have to be centered. That has to be the lead. And we work with partners that have approached this by establishing a few cause areas that they're interested in, right? So one, for example, AbbVie is a global pharma company, and they identify cause areas that are important to them, but then as part of their annual Week of Possibilities, which is held globally, they give the in-country leaders the opportunity to work with the NGOs and to work with organizations to determine how those cause areas will come to life. And what that resulted in last year was 13,000 volunteers doing 290 projects in 54 countries, and no one of those 290 projects was identical. They were all mapped according to the community and the NGO needs, but there was a common thread between them. And then the 2 last trends I would name is, first, that we are seeing more and more companies respond to volunteering as a team building opportunity, not just linked to a day, a week, or a month of service, but according to the needs of individual teams within their company, whether it's part of a retreat or a business function. We're seeing the corporate social responsibility or community involvement leaders try to support that effort as opposed to channeling them only through their specific offerings. And then, of course, the trend that I expect probably most of you are seeing is a more hybrid approach to volunteering. Pre-pandemic, almost every project was in person, and now most requests we receive are for a mix of both virtual opportunities and in-person opportunities, and I think that hybrid approach is here to stay. Muito obrigada. Realmente, eu acho que o voluntariado híbrido é uma coisa que veio para ficar e a gente tem que também ir adequando, né, as demandas. E é sempre importante, um ponto que ela trouxe, a gente está sempre atento quais são as demandas da instituição e adaptar essa atividade para o local, né? Às vezes é uma demanda que vem do global e a gente tem que saber adaptar e estar aberto a isso para adaptar localmente. Bom, agora que a gente ouviu um pouquinho do global, queria falar um pouquinho sobre o Brasil. E, para começar, queria perguntar para a Senise, para ela compartilhar um pouquinho do ponto de vista da instituição beneficiada, né? Então, contar um pouquinho para a gente como é o processo de organizar uma ação de voluntariado corporativo e quais são os benefícios que você enxerga nas ações. Sim, é muito prazeroso, né, para nós que estamos na ponta, organizar, junto com pessoas como o Grupo do Atados, esse tipo de ações. Só para contar um pouco para vocês, o Instituto Pinheiro atua desde 2008, né, aliás, começou com uma vertente cultural. E, a partir de 2017, nós começamos a trabalhar, depois de pesquisas, com idosos, né, com a terceira idade. E por que começou? Só estou contando esse fato, que é assim, o que me motiva a estar lá até hoje. O presidente, ele é uma pessoa idosa. E ele se deu assim, muito bem na vida, e ele não acha justo ele não criar algo para ter a qualidade de vida que ele tem hoje na terceira idade. Então, ele criou o projeto, né, do Instituto Pinheiro 60+. Então, hoje, nós atuamos exatamente com o bem-estar da pessoa que está nessa idade. Então, nós temos parceria, nós trabalhamos através de parcerias em concessão de espaços, nós temos parcerias com a iniciativa privada e com a iniciativa pública também. Nós implantamos oficinas e levamos qualidade de vida
para as pessoas através dessas oficinas. Principalmente essas oficinas que são mais elitizadas, né? Pilates, yoga, oficina de memória. Então, hoje nós temos uma gama de 70 professores aí, né, 70 profissionais que atuam em todo o Brasil. Nós estamos com 32 projetos, atendendo a mais de 100 mil idosos por aí. E é uma honra, como eu falei no início, né, da minha fala, o Atados nos ajudou muito dentro da pandemia, trazendo no período pandêmico, a gente ficou sem atender esses idosos, que era o público que a gente não podia atender pessoalmente. Então, nós criamos um projeto, um movimento virtual, e, através desse projeto, fazíamos ações, né, para alcançar esse público, de alguma forma, via WhatsApp, Google Meet, eles acabaram ficando craque nisso. E uma das ações curiosas que deu muito certo, foi uma ação que o Atados nos proporcionou, que foi uma troca intergeracional. Eles trouxeram uma empresa que trouxe uma proposta para nós, né, de fazer trocas de conhecimentos. Os idosos passavam para eles conhecimentos que eles tinham. Tinha uma idosa, por exemplo, que era bibliotecária, tinha outras que faziam receitas de bolo, e o pessoal da empresa trouxe experiências, foram faladas de assuntos atuais, né, sobre internet, sobre preconceitos. Então, foi uma troca muito importante, foi uma troca que trouxe bastante resultados para o grupo de idosos, e eles querem mais. Assim, trouxe muitos benefícios para esse grupo, e nós estamos atuando com o Atados aí desde 2017 também, só em cases de sucesso. Obrigada, Senise. Em uma das nossas conversas, eu lembro que a Senise me trouxe um ponto, que, às vezes, a gente está sempre ali trazendo um projeto, e os idosos querem falar de coisas que a gente acha que são coisas que jovens falam, mas que os idosos também querem falar sobre isso. Sim. Então, o empoderamento feminino, a causa racial, a gente também tem que falar sobre isso com os idosos. Isso. Foi muito importante, é verdade. Essa ação, assim, foi sensacional, porque todo mundo fica meio com dedos, assim, né? Não vou falar sobre preconceitos, trazer a causa LGBT, enfim. Mas, assim, eles receberam de braços abertos, porque talvez para eles seja um tabu, né? Mas, assim, a quebra de tudo isso trazida para esses voluntários foi super importante. Exato, muito bom. Por isso que é sempre bom a gente co-criar, a gente sentar junto, escutar as demandas da instituição, porque, às vezes, uma coisa que a gente está achando que tem que ir por esse caminho não é bem assim, né? Sim, é verdade. Acho que, assim, o importante, e acho que dá muito certo essas ações com as empresas por conta disso, que, por mais que seja um projeto pronto que venha até nós, é respeitado todo o histórico que tem por trás da instituição, e principalmente dos atendidos, que são os idosos. Então, assim, é gerado essa cocriação, né? E aí dá tudo certo. Legal, obrigada, Senise. Bom, Miriam, queria ouvir um pouquinho agora do programa da Porto. O Atados estava desde o início com vocês, né? A gente ajudou ali no início a estruturar. Então, queria saber como ele está rolando hoje em dia. Conta um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Vou tentar sintetizar essa história, né, numa pequena história. Mas acho que vale a pena resgatar para vocês, né, essa questão do voluntariado na Porto, desde 1998, que a gente tinha uma causa, né, e a nossa causa foi trabalhar na plataforma da educação. E aí, durante esse percurso todo, né, aqui na nossa performance de crescimento aqui dos prédios, do nosso entorno, né, nós temos praticamente 8, 9 prédios, uma atuação muito expressiva aqui nessa comunidade aqui de Campos Elíseos, né? Então, a gente resolveu trabalhar internamente, né, e desenvolver essa comunidade, porque a gente tinha aqui, na ocasião, e a gente ainda passa por isso, uma alta vulnerabilidade social nessa região que nós estamos. São muitos moradores, né, muitos moradores de rua, a Cracolândia, a famosa Cracolândia, ela está, né, muito próxima aqui também. Então, a gente teve essa percepção de ficar aqui e desenvolver esse trabalho social de uma forma muito intensa. Hoje, a gente pode dizer, né, que o Atados entrou na nossa vida há 10 anos, né, como ele foi citado, foi a primeira empresa. A gente juntou aí o know-how, né, de empresa do voluntariado, e eles que tinham aí uma capilaridade grande de oportunidades voluntárias espalhadas em todo o Brasil e na Grande São Paulo.
E hoje, na Porto Seguro, a gente atua em todo o Brasil com o voluntariado, né? Em todos os escritórios da Porto Seguro Brasil, nós temos atividades e desenvolvimento de voluntariado e necessidades ali do nosso entorno. Então, isso para nós era muito importante, né? Receber esse impacto, mas o que desenvolver? E a nossa escuta ativa na ocasião, e até hoje, né, que para nós também é um valor muito grande, é ouvir a necessidade desses equipamentos. Né, os equipamentos sociais, as escolas, que também fazem parte aqui da nossa região, as instituições sociais, que até hoje, né, até hoje não, assim, são grandes parceiras nossas aqui no desenvolvimento. Então, hoje, a gente conta, né, de uma forma muito resumida, assim, né, falando de 25 anos de história do voluntariado, nós temos mais de 1.000 voluntários por ano, funcionários da Porto Seguro. Né? Então, a gente conta com uma oportunidade assim, de mais de 60 oportunidades, com 700 vagas abertas aqui na nossa comunidade. O Instituto Porto também fica aqui nessa comunidade, onde a gente atua de forma muito direta também com as famílias que habitam aqui essa região. Nós temos uma comunidade muito forte aqui, que é a comunidade do Moinho, com mais de 1.500 famílias e crianças, onde o Instituto também atua, né, na recepção de 200 crianças no nosso contraturno escolar. Então, todo esse impacto aqui permeia a gente todos os dias. Eu falo que o voluntariado na Porto Seguro é um organismo vivo, né, porque todos os dias tem voluntariado na Porto. Né? A gente atua com o funcionário uma vez por semana, 1 hora, no horário produtivo dele, dentro das ações voluntárias. Então, a gente tem voluntariado acontecendo a semana toda, o tempo todo. Uma questão bem importante que eu gostaria de falar aqui também, que a gente faz esse trabalho também com muita conexão com a área de recursos humanos. Porque a gente acredita que voluntariado empresarial é uma competência, né? E que desenvolve pessoas, e que desenvolve empresa, que desenvolve instituições. Então, a gente também faz essa performance. Né? Então, o nosso voluntariado está muito atrelado ao nosso programa de desenvolvimento individual, né? Onde o funcionário, nas conversas, né, cruciais que tem com os líderes no acompanhamento de desempenho, leva o voluntariado como uma bandeira de desenvolvimento de competências, como desenvolvimento pessoal e profissional. Então, isso também, e a gente já tem resultados, né, e assim, indicadores que mostram para a gente que áreas e diretorias com alta performance no voluntariado são pessoas mais engajadas, são pessoas que apresentam uma melhor qualidade também no desenvolvimento pessoal. Tem muita coisa para falar. Né? E eu gostaria também de falar o quanto também esse trabalho, para nós, ele é muito importante por conta também das ODS. Né? A Porto Seguro também é signatária, né, do Pacto Global, e a gente trabalha fortemente, né, em cada ODS, olhando para a necessidade de cada uma e olhando para esses gestores aqui sociais que estão aqui no nosso entorno, fazendo um trabalho também com os gestores sociais das comunidades. Muito legal, obrigada. Você mencionou um pouquinho do trabalho que vocês fazem com a comunidade no entorno, e eu queria entender um pouquinho de você, do ponto de vista da empresa, como você enxerga esse valor sendo criado para dentro da empresa, ao trabalhar com as comunidades do entorno? É um valor, e esse valor para a gente já vem assim da cultura mesmo da empresa, né? É o nosso protagonismo e está dentro da missão, da própria identidade da Porto Seguro, trabalhar com essa questão social. Né? Então, como eu falei, isso está atrelado ao nosso desenvolvimento, ao nosso... Eu acho que assim todo mundo ganha quando faz voluntariado empresarial. Né? O funcionário ganha, a instituição ganha e a empresa também se beneficia. Né? Então, eu acho que é um tripé que a gente está com esse desenvolvimento muito forte. Então, para nós, isso é um valor muito grande. O voluntariado empresarial foi a primeira ação social na Porto Seguro. Então, para nós, isso é um valor muito grande. Legal, obrigada. Bom, Maiara, agora a gente queria escutar um pouquinho da Heineken. Eu sei que vocês têm várias empresas dentro do grupo e cada empresa trabalha com uma causa específica. Como você faz para conectar todas essas diferentes causas no voluntariado corporativo? Gente, preciso trazer um contexto aqui, que na primeira apresentação eu estava um pouquinho nervosa, mas eu acho que faz sentido trazer agora. Eu sou uma mulher negra da Amazônia, moro em Belém, apesar de fazer parte do time corporativo aqui de São Paulo, e vivendo a Amazônia, eu aprendi que
não tem a possibilidade da gente cuidar sem escutar. Então, é justamente isso que eu trago para cá, para o time, porque eu sempre comento, quando vou falar sobre o programa de voluntariado da Heineken, que tem apenas 8 meses, a gente lançou ele ano passado, o institucional, né? Então, todos os normativos da Heineken de voluntariado foram criados em agosto do ano passado. Mas já tinham ações, eu sempre saldo os ancestrais, que são os colaboradores já engajados, com os valores da companhia, os comportamentos da companhia, eles já se mobilizavam antes, só que agora a gente tem um combo aí de normativos para respaldá-los a fazer isso, corporativamente. E como eles são propositivos, proativos, às vezes eu sentia que o pessoal simplesmente, vamos mobilizar aqui, vamos reunir uma galera e fazer. E com todo esse combo de materiais que a gente estabeleceu, em parceria com a Atados, a gente demandou um roteiro de abordagem. Dentro desse roteiro de abordagem, a gente estimula a escuta. Ou seja, o que vocês estão precisando? Né? Então, tem lá um roteiro com pelo menos 10 perguntas que o colaborador já engajado, que já está lá na porta da instituição, precisa fazer para entender qual é o lugar dele. Então, ele chega com a vontade e entende o que a instituição precisa deles. E sobre o grupo Heineken, na verdade, não são empresas separadas, mas são marcas, e cada uma posicionada no mercado de uma forma diferente, o que acaba configurando empresas diferentes. Em meados de 2019, a estratégia de crescimento equilibrado global da Heineken foi renovada, e, com isso, antes nós tínhamos 4 pilares, e agora 5, com a inclusão do pilar de sustentabilidade. Ou seja, o pilar de sustentabilidade, a sustentabilidade passou a ser um pilar e não mais uma agenda que permeava os outros pilares. Com isso, a gente cresce capilarmente, começa a ter desafios e metas para todo o negócio, né? Passa a ser um pilar de negócio e não mais uma agenda. Consequentemente, o desdobramento disso foi: todas as marcas do grupo foram desafiadas a encontrar territórios de causa e construir ações orientadas a esse propósito. Então, e isso é uma estratégia brasileira, ou seja, marcas como Amstel, que é holandesa, você vai entender a narrativa no Brasil voltada para apoiar o público LGBTQIAP+. Na Holanda, a narrativa é de seja quem você é, mas aqui no Brasil a gente acabou apoiando dessa forma. A Heineken também acaba puxando o bonde nessa questão de propósito, já estabelecendo uma jornada a longo prazo, uma jornada até 2030, com metas específicas de energia verde, de circularidade, de consumo responsável. Então, todos os pilares de Heineken já estão bem estabelecidos com metas. As outras marcas têm propósito, mas a gente ainda está trabalhando para definir esse compromisso público com metas a longo prazo, como Devassa, com equidade racial, Lagunitas, que também não é uma marca brasileira, da Califórnia, a causa deles é a proteção animal voltada para os dogs, né, para os cachorros. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma que já estabeleceu suas causas. Isso é uma orientação para as marcas. A gente entende que a força dos nossos rótulos tem potencial de influenciar mercado, consumidor, parceiros, enfim. A ideia é justamente transcender os muros da companhia. E como a gente faz isso para dentro da companhia é conectando os colaboradores às causas das marcas, tangibilizando o valor cuidado. O desafio de fazer isso, como o programa está bem recente, então, primeiro foi explicar o conceito, eles terem a noção do conceito de que as marcas tinham causa, do desafio da companhia. Não somos apenas uma casa de marcas, e sim uma casa de propósito. Então, todo esse conceito foi usado para difundir no primeiro ano. O segundo ano, nós estamos usando para organizar o comitê, os comitês organizacionais nas pontas, ter capilaridade, garantir a independência deles, construindo materiais para isso, materiais de apoio. O roteiro é um deles, o manual de voluntariado é outro, o guia de boas práticas é outro. Então, a gente produziu um guia com pelo menos 10 iniciativas que eles pudessem tocar nas suas localidades. Também estimulamos que eles, quando se reúnem em time, por exemplo, para planejar, para apresentar resultados, utilizem esse momento de união para fazer
ações de voluntariado. Hoje em dia, eu te digo que o meu maior desafio está sendo mensurar, porque as coisas estão acontecendo e eu já perdi o controle e só tem 8 meses, né? Justamente porque o time já era mobilizado, já tinha esse gostinho de fazer algo. E o que a gente fez agora foi instituir uma ferramenta para conectá-los, para ser uma vitrine de oportunidades e até de mensuração também. Então, hoje eu estou na dinâmica entre como é que eu consigo não controlar, mas ter acesso a todas as informações, mas, ao mesmo tempo, sem desengajá-los, deixar a coisa acontecer também. Legal, obrigada. Você mencionou que o programa é novo, ele tem 8 meses, e um grande desafio que a gente enfrenta quando um programa é novo é exatamente no engajamento desses voluntários, que é bem diferente quando a empresa já tem uma cultura de engajamento, como é o caso da Porto há vários anos. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho quais são esses desafios, quais estratégias vocês estão usando para engajar. Sim, a Heineken, pelo propósito mesmo, o propósito da Heineken é criar momentos de verdadeira união para inspirar um mundo melhor. E esses momentos de verdadeira união, com o valor diversão, já aconteciam. Por exemplo, happy hours patrocinado pela marca. Semanalmente, os colaboradores de Heineken têm direito a happy hour para se conectar, para conversar. E agora esses happy hours começam a conectar marca e causa. Ou seja, vamos fazer um happy hour de Lagunitas. Que tal arrecadar ração? Ou adotar um pet? Ou fazer alguma coisa. Então, a gente está plugando esses momentos de diversão a essas oportunidades de voluntariado. Além disso, estamos com várias ideias, já conectando outras áreas mesmo, o próprio comitê facilita isso, para que a gente possa conectar o RH, por exemplo, o programa de reconhecimento, para estimular os colaboradores a se juntarem e ter ideias de voluntariado, e, com isso, eles entram no hall aí de premiação global, podendo ir até para a Holanda visitar. Isso já eram coisas que já existiam, tá? Então, coisas que já existiam, a gente está tentando conectar com o voluntariado. E coisas que estão em desenvolvimento, a gente também faz essa pergunta. Como podemos conectar o programa de voluntariado? Por exemplo, está sendo desenvolvida uma plataforma de brindes corporativos. Esse recurso que vai ser levantado com os brindes pode ser investido na causa da marca que o colaborador está comprando o brinde. Então, as possibilidades são infinitas e a gente está aprendendo a fazer fazendo. Legal, obrigada. A gente já falou um pouquinho do ponto de vista da instituição beneficiada, da empresa, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente os benefícios do ponto de vista do voluntário. Sim, eu já tive alguns feedbacks das experiências do voluntário. Então, por exemplo, fizemos uma ação de mentoria plugando 2 jornadas de aprendizagem, uma de liderança interna e outra com o ILEB, que é um programa do Instituto Heineken, que apoia jovens em situação de vulnerabilidade, para a gente refletir sobre consumo moderado, combater o consumo abusivo e promover o consumo moderado de álcool. Justamente por todos os conflitos que a juventude passa, acaba culminando no consumo excessivo de álcool. Então, a gente juntou essas 2 jornadas de aprendizagem num momento de mentoria, o carta e carreira, a troca de cartas. E o feedback que a gente teve de ambos os lados foi: essa experiência ampliou os meus horizontes, que era o mínimo que a gente... Na verdade, a gente não esperava isso, era mesmo uma troca de conhecimento e tal, e o jovem percebeu que, quando ele se conecta com uma pessoa que, às vezes, nem tem uma idade tão distinta dele, mas teve outras experiências, teve outros desafios e encarou de uma forma diferente, ele já começa a abrir outras caixinhas, sabe, de possibilidades. Então, todos os colaboradores que chegam até mim para compartilhar como foi a experiência, é sempre onde é que eu faço mais, como é que eu posso fazer diferente, o que me demanda bastante, porque justamente eu quero escutar todos, quero estimular que eles tenham ideias, que eles sejam independentes. Sempre que vem com uma ideia, eu falei, ok, como a gente pode fazer junto? Então, eu acabo não atraindo essa responsabilidade de criar um projeto e ter alguma coisa pronta para eles. Eu uso justamente essa empolgação deles para fazer mais coisas. Legal, muito obrigada. Nossos minutos estão acabando. Sei que vocês ainda querem ouvir muito o que as meninas têm para dizer.
Mas, para finalizar, a gente recebeu uma pergunta da plateia, que foi como o trabalho de casa vai impactar no voluntariado a partir de 2023. Keira, eu queria direcionar essa pergunta para você, mas se vocês quiserem complementar depois. A lot. So I would say the trend of more and more folks working from home, either full-time or for a part of the time, has led to a lot of our corporate partners, and I'd be curious to know if this is the same experience the rest of the panel has had, but a lot of them leaning into providing virtual or online volunteer opportunities as a regular part of their offerings. And that could be skills-based volunteering, it could be mentoring, working directly with youth or groups from other stakeholders. And there are lots of other creative projects that may just be 5, 10, 60 minutes that folks can do virtually or online. And most of the companies that we work with, I think of Mondelez, Synopsys, MetLife, Pepsi, now have this as just a standard part of their offerings, in addition to the transformation projects, the chance to be in person with seniors, or the chance to go to a school. They include these virtual offerings as a part of their menu to ensure that someone who's working from home can feel just as connected to the company's purpose as someone who's working in an office. And I would say, in addition to meeting that employee volunteer where they are, one of the other huge benefits of volunteering from home has been that it creates connections amongst employees that may not be in the same location. So there can be a virtual employee volunteer opportunity where a volunteer from India and a volunteer from the US and a volunteer from Hong Kong, assuming they can make the time zones work, are all online together, volunteering to support the same cause. So it really has some unique benefits as well. Obrigada. Alguém mais quer falar sobre? Funnily enough, in Ireland, everybody wants to get back to in-person. We have lots of inquiries all the time. So maybe 8 or 10 companies a week contacting us, and one is looking for something like digital. Everybody else is looking to get back in person. So that's just the difference, maybe different countries. Obrigada. Então, complementando, assim, o home office possibilitou muita coisa, né? A pandemia foi um desafio para nós todos, e no Instituto, assim, fortaleceu muito. Nós conhecemos algumas empresas que fazem esse trabalho. Nós temos psicólogas que atendem grupo de idosos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso é muito importante, porque eles ficaram muito fragilizados, né, nesse período, e é um trabalho contínuo. Então, assim, o home office realmente veio para ficar e trouxe essa possibilidade maravilhosa que fortalece, e, assim, espero que as empresas se proponham a esse tipo de voluntariado, sim. Obrigada, Senise. Alguém mais quer falar? Just to share a quick thought, I think that working from home has also made people's day a bit more fluid. And because there's a high degree now, I think, of trust, and people really value their employer trusting them, and I don't need to know exactly what time you take your lunch break, and I don't need to know exactly what time you logged off from, from your emails, that we're seeing more companies now say you can take a day a month to volunteer, or, you can sort of have that time, and people are being empowered to use their time, and people are still staying efficient and meaningful. So I think that's opened up opportunities. Muito obrigada. Eu queria compartilhar uma situação que eu acabei esquecendo, que é na política de voluntariado da Heineken, a gente autoriza que todos os colaboradores possam dedicar até 3 horas mensais, sem ônus nem bônus. Então, no final de semana não tem hora extra e durante a jornada de trabalho não tem nenhum ônus de desconto. Então, o que facilita para que ele possa organizar na sua jornada de trabalho conforme conveniência, desde que alinhado com seu gestor direto, e todas as lideranças estão pautadas de justamente estimular que isso aconteça. Muito obrigada. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou.
Mas queria agradecer muito a todos os painelistas que compartilharam aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão sair com muitas inspirações, assim como eu, para a gente aplicar no dia a dia nas nossas empresas. Obrigada.